pessoal do quarto ano! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Então vamos lá! Hoje vamos conversar sobre multiplicação e divisão. Para a aula de hoje, além do seu material básico, de registro, caderno ou folhas de anotação, lápis, borracha e apontador, você também vai precisar de uma folha de papel quadriculado, caso o seu caderno não seja quadriculado. Joia? Se já for um caderno quadriculado, aí não precisa, só o caderno mesmo será suficiente. Então, enquanto você organiza o seu espaço já para darmos início à nossa aula de hoje, pode iniciar os seus registros, a data de hoje e o conteúdo, multiplicação e divisão. Um tempinho lá para vocês. Vamos dar início, então, à nossa aula? Relembrando, na aula passada, vocês trabalharam com a professora Maria Tereza as operações fundamentais a partir da história do Ni e do Trondas, lá dos problemas boborildos, lembra-se? E, a partir dessa história, resolveram vários problemas relacionados às operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão. Em um deles ali, inclusive, já em outro cenário, não mais dos problemas boborildos, trabalharam com o problema da Luísa, registraram inclusive lá no caderno, não é? Que tinha um livro de 120 páginas para ser lido em 12 dias. Joia? Então, hoje damos sequências a essas operações, mas um pouquinho mais focado na multiplicação e na divisão. E para isso, vamos conhecer uma nova história, olha só. A Princesa Real, um conto matemático. Ficou intrigado? Ficou curioso? Então, vamos conhecer a história. Há muito tempo, em um lugar distante, um rei e uma rainha viviam com seus filhos. O mais velho era chamado Primo, o segundo era chamado Segundo e o terceiro era chamado Terço. O rei tinha uma cabana onde ele guardava 3 sacos de ouro. Cada saco continha 180 moedas de ouro. Um dia, meus filhos casarão, pensava o rei. Estes sacos de ouro ajudarão a começar suas vidas de forma confortável. Naquela época, era costume o filho mais velho se casar primeiro, mas somente se ele pudesse achar uma noiva para ser a próxima rainha. Você precisa achar sua própria princesa, dizia seu pai todas as manhãs quando ele tomava o café da manhã real. Somente poderá ser uma princesa real. Eu quero muito me casar com uma princesa real, mãe, disse Primo, mas como posso saber se ela é uma princesa real ou não? Deixa isso comigo, disse a rainha. Eu tenho um teste que provará, sem sombra de dúvida, se ela é uma princesa real ou não.
Agora você vai saber o que ninguém mais no castelo sabe. A rainha também tinha uma cabana. Ela era velha e ficava escondida atrás de um arbusto. E lá ela guardava 9 ervilhas de ouro. Quando a rainha abriu a porta da cabana, as ervilhas brilharam na escuridão. A rainha sorriu quando as contou, pois conhecia o segredo delas. Naquele verão, uma onda de calor muito forte desceu sobre o reino. O largo rio fluía rápido e brilhante através do vale. As borboletas dançavam debaixo da luz do sol e as flores abriam suas pétalas. Primo cavalgava de volta ao castelo, após uma outra jornada perdida em busca de uma princesa real. Quando encontrou alguém cantando, sentada na sombra do grande carvalho estava uma jovem que tinha uma guirlanda de flores. Ela sorriu para o príncipe e lhe desejou uma boa viagem. Mas o príncipe não tinha nenhuma intenção de seguir adiante. Ele imediatamente desceu do cavalo e o atou. "Quem é você?" perguntou o príncipe. Deixe-me ver. Eu me chamo Geometria", disse a jovem. "E você?" "Primo, príncipe primo." Você por acaso é uma princesa?" A menina levantou sua sobrancelha esquerda e mirou firmemente nos olhos do príncipe. "Você terá que julgar por si mesmo", disse. "Por que não para de fazer perguntas e vem comigo dar um passeio?" Assim, os dois andaram juntos pelo bosque, observaram o ir e vir das borboletas. Eles falaram sobre muitas coisas. Quando anoiteceu, cavalgaram juntos de volta para o castelo. Naquela noite, a jovem visitante banhou-se, vestiu-se e sentou-se para jantar com o rei, a rainha e o príncipe primo. "Muito obrigada por hospedar-me", disse com uma voz que soava como sinos de prata. "Espero que em breve venham visitar minha família." A rainha sorriu ao escutá-la. Somente queria o melhor para o seu filho e sua convidada era encantadora. Mas ela era uma princesa? Enquanto todos estavam tomando sorvete, a rainha foi preparar a cama com 9 colchões e 10 edredons de pluma. A rainha colocou uma ervilha de ouro debaixo do último colchão. Na manhã seguinte, na hora do café da manhã, a rainha perguntou para a jovem: "Como você passou a noite, querida?" "Lamento muito reclamar, uma vez que você foi tão amável comigo", respondeu a convidada. "Mas, apesar dos 9 colchões e 10 edredons de pluma, eu me senti muito desconfortável a noite inteira e estou com dores por todo o corpo." A rainha olhou para seu filho mais velho e sorriu. "Filho, ela é de fato uma princesa real", disse. Somente uma princesa real poderia sentir um único grão de ervilha através de 9 colchões e 10 edredons de pluma. Finalmente, você encontrou um amor verdadeiro. Olha só que história! O amor verdadeiro foi encontrado pelo teste da ervilha. É uma história aí que faz parte do nosso imaginário, né? O príncipe primo, então, encontrou a sua princesa real. Mas, um conto matemático, nós encontramos a matemática aqui? Vocês encontraram multiplicações e divisões aí ao longo dessa história? Afinal, esse é o nosso assunto da aula de hoje, não é verdade? Vamos ver? Olha só! Uma primeira situação que vai nos levar a pensamentos aí da multiplicação e da divisão é as moedas de ouro. Lembram-se? O rei tinha 3 sacos de moedas de ouro, cada um deles contendo 180 moedas ao todo. Qual será que era o total de moedas, então, que o rei tinha? É o que vamos descobrir agora.
Então, para descobrirmos quantas moedas de ouro ao todo o rei tinha, nós vamos usar um registro aqui da multiplicação. E vamos fazê-lo de duas formas diferentes. Na primeira, consideramos aí as 180 moedas que tinha em cada um dos sacos ali, né? De forma decomposta. 180 é o mesmo que 100 mais 80, não é? Pode-se fazer essa separação, essa decomposição na hora do registro da multiplicação. Olhem só como eu vou fazer. Então, nós temos 100 mais 80, que é a quantidade de moedas de ouro de cada saco. Quantos sacos eram mesmo? 3, multiplicado por 3. Lembre-se do símbolo da multiplicação. Bem, e vamos resolver utilizando aí o cálculo mental, não é? 3 vezes 80 é 240. 3 vezes 100 é 300. Uma possibilidade que eu tenho para chegar no resultado de 100 mais de 180 vezes 3 é somar agora esses dois resultados que eu obtive. 300 mais 240 é 540. Então, são 540 moedas de ouro. Essa é uma possibilidade de registro da multiplicação, mas existe outra que possivelmente você conheça um pouco melhor. 180 vezes 3. Vamos separar os dois registros aqui. 180 vezes 3. Vamos considerar aqui as ordens numéricas, não é? Unidade, 0 unidades soltas, dezenas, são 8 dezenas, 8 agrupamentos de 10, e centenas, um agrupamento de 100. 3 vezes 0 unidades soltas é 0. 3 vezes 8 é 24. 24, eu deixo 4 aqui na ordem das dezenas, e esses outros 20 vão para a ordem das centenas. 3 vezes 1, 3, mais aquelas duas centenas, 5. Da mesma forma que no registro anterior, também encontramos o mesmo total, de 540 moedas. Dá uma olhadinha lá na tela. Puxa vida, 540 moedas de ouro! É bastante coisa, né? Mas para quem será que eram todas essas moedas? Vejam algumas possibilidades. Será que era para o rei e para a rainha? Será que essas moedas eram para o primo, o segundo e o terço, os 3 príncipes? Ou será que as moedas seriam divididas entre os 3 príncipes e a princesa Geometria? O que vocês acham? Bem, para cada uma dessas possibilidades, é claro, a quantidade de moedas que caberia a cada um é diferente. Vamos observar? Se a quantidade de moedas fosse dividida igualmente entre o rei e a rainha, com quantas moedas cada um ficaria? Então todas essas 540 moedas seriam divididas agora só para essas duas pessoas, para o rei e para a rainha. Vamos verificar? Vamos fazer o cálculo? Olha lá. Então, faremos o cálculo da divisão. As 540 moedas divididas aí entre duas pessoas, o rei e a rainha. Bem, nós vamos fazer esse cálculo de duas formas diferentes. Na primeira, vamos utilizar aquele raciocínio da estimativa, em que damos palpites de quantas moedas deverão ir para cada um. Então, o meu palpite aqui, vejam que é uma quantidade grande de moedas, né? Para dividir só em duas partes iguais. O meu primeiro palpite seria 100 moedas para cada um. 100 para o rei e 100 para a rainha. Vamos ver se dá certo? Vou pôr o meu palpite aqui. Se eu distribuísse ali 100 moedas para o rei, 100 moedas para a rainha, ao todo já teriam sido distribuídas 200 moedas, não é? Então, tiramos essas 200 moedas daquele total de 540 que tínhamos.
Quantas restarão? 0, 4 menos 0, 4, 5 menos 2, 3. Ih, restam muitas moedas ainda, 340. Então, acho que daria mais 100 moedas para cada um. 100 moedas para o rei, 100 moedas para a rainha. Eu vou colocando aqui ó, as quantidades de moedas que estamos distribuindo. Fazendo essa nova distribuição novamente, já teremos distribuído outras 200 moedas. Tínhamos, nesse momento, 340, menos essas 200 que já foram distribuídas. 0, 4 menos 0, 4, 3 menos 2, 1. Ainda restam 140 moedas para distribuir. Agora, 140 já não dá, não é mais possível dar 100 moedas para cada um, não é? Então, vamos diminuir esse palpite. 140 dividido por 2, eu vou colocar 70 moedas para cada um. 70 moedas para o rei, 70 moedas para a rainha. 70 vezes 2, 140. Agora sim. Olhem lá. 0, 0 e 0. Não resta mais moedas para dividir. Vamos ver com quantas cada um ficou? 100 moedas no primeiro momento ali, mais 100 moedas, mais 70 moedas. 100 mais 100 mais 70, 270 moedas. Essa é a quantidade que cada um ficaria se dividíssemos o total de moedas por 2. Vamos ver mais uma estratégia? Olha só, para essa outra estratégia, eu vou separar aqui, vamos fazer uso do material dourado e vamos separar a quantidade de moedas que cabe ao rei e a quantidade que cabe à rainha. Vamos lá? Então, continuam sendo as 540 moedas que serão divididas em duas partes iguais, representando essas 540 moedas com o material dourado, olha só. Lembra-se que temos a placa que corresponde a uma centena, a 100 moedas. Então, vamos representar o total de 540? Olha lá, já temos 100, 200, 300, 400, 500 moedas representadas aqui com as 5 centenas. E mais, faltam 40 moedas representadas por 4 dezenas, né? Vamos lá. Aqui, 10, 20, 30, 40. 540 já está aqui representado. Para utilizar essa outra estratégia, nós vamos considerando aí as ordens numéricas. Então, no 540 nós temos nenhuma, 0 unidades soltas, temos 4 dezenas e 5 centenas. Vamos identificar as ordens aqui com U de unidade, D de dezena e C de centena. E vamos ver quantas unidades, dezenas e centenas terá o nosso resultado. Olha lá. Então, começamos a fazer esse movimento da divisão pela quantidade que temos de centenas. Será que vai ser possível dividir a mesma quantidade para cada um? Para o rei e para a rainha? Vamos verificar. Uma centena, mais uma centena, mais uma centena. Cada um recebeu 2 centenas e sobrou uma, que não pode ser quebrada aqui para dividir, não é? Então, vamos representar. Cada um deles recebeu 2 centenas. Ao todo, 2 aqui, outras 2 ali, foram distribuídas 4 centenas, né? Daquelas 5 que tínhamos, ainda nos restou uma. E agora? Já que essa uma centena não pode ser dividida igualmente, temos que trocá-la por 10 dezenas. Vamos fazer a troca. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Essa centena foi trocada aqui
por 10 grupos de 10 dezenas. Bem, então agora só temos dezenas. Aquelas 4 que já tínhamos antes, mais essas 10 são 14. Olha lá, vamos juntar e temos aqui as 14 dezenas representadas sobre a mesa. E vamos dividi-la então, dividir essa quantidade para o rei e para a rainha, para ver com quantas cada um vai ficar. Vamos lá. Uma para o rei, uma para a rainha. Mais uma para o rei, mais uma para a rainha. 3 com 3. 4 dezenas para o rei, 4 dezenas para a rainha. 5 para o rei, 5 para a rainha. 6 para o rei, 6 para a rainha. 7 para o rei e 7 para a rainha. Veja, não sobrou nenhuma dezena a ser dividida. Então, cada um deles recebeu 7 dezenas. Vamos registrar? 7 dezenas. 7 dezenas para um, 7 dezenas para o outro. 2 vezes 7 dezenas dá 14 dezenas. Era exatamente a quantidade que tínhamos, não sobrou nenhuma. Ainda precisamos verificar ali a quantidade de unidades soltas no nosso resultado, não é? Vejam só quantas unidades soltas ali não agrupadas tínhamos no total de 540? Nenhuma. Então, temos o total de nenhuma. 0 dividido por 2, 0. Cada um deles vai ficar sem nenhuma unidade solta, apenas as agrupadas. Portanto, novamente chegamos ao total de 270 moedas. Joia? Então, essa era a primeira situação, que o total de moedas fosse dividido em 2 partes iguais, não é? Agora, vejam a segunda hipótese. Se a quantidade de moedas fosse dividida igualmente entre primo, segundo e terço, entre 3 pessoas, com quantas moedas cada um ficaria? Puxa, e agora? Lá vamos nós fazer novamente o cálculo da divisão. Vamos optar aqui pelo mesmo algoritmo aqui convencional que acabamos de utilizar. Novamente, são as 540 moedas. Vamos recompor a quantidade total. 1, 2, 3, 4, 5, são 500 e 40. 10, 20, 30, 40. Vamos guardar essas outras dezenas. Muito bem. Então, vamos fazer agora a divisão dessas 540 moedas aqui representadas em 3 partes. Para fazer a representação das 3 partes, vou pegar mais uma folhinha colorida aqui. Então, vamos lá. Nessa organização, identificamos novamente as ordens numéricas: unidades, dezenas e centenas. Unidades, dezenas e centenas. Vamos ver quantas de cada vamos obter no nosso resultado. Bem, iniciando pelas 5 centenas. Quantas centenas será possível dar a cada um dos 3 grupos aqui, né? Então, uma para o príncipe primo, para o segundo e para o terço. Olha lá, 1 centena para cada. Me restaram aqui 2 centenas. Essas 2 centenas não podem ser divididas igualmente em 3 partes. Então, representarão nosso resto aqui. Bem, cada um deles recebeu 1 centena. 1, 2, 3. Ao todo foram distribuídas 3 centenas. 1 vezes 3, 3. E daquelas 5, ainda nos restaram aqui 2 centenas. Agora faremos a divisão das dezenas. Como eu não consigo mais dividir igualmente em 3 partes as centenas, vamos ter que fazer a troca. Olha lá. Então, para a primeira centena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas. Trocamos por 1 centena. Agora a outra centena, mais uma troca. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Nossa, quantas dezenas, hein? As 2 centenas foram trocadas ao todo aqui por 20 dezenas, mais aquelas 4 que já tínhamos, ao todo são 24 dezenas. Olha só. 24 dezenas é o que vamos distribuir agora em 3 partes iguais. Uma para cada um. 2 para cada um. 3 para cada um. 4 para cada um deles. 5 para cada um deles, já estão diminuindo, hein? 6 dezenas para cada um dos irmãos. 7 dezenas. Olha, me restaram exatamente 3, o que quer dizer que cada irmão receberá 8 dezenas, bem certinho, não sobrou nada. Vamos registrar essa ideia lá? Cada um recebeu 8 dezenas. 3 vezes 8 dezenas, 3 vezes 8, me deu exatamente a quantidade 24, que é a quantidade que tínhamos. E quanto às unidades soltas? Não tínhamos nenhuma aqui, né? Nenhuma unidade solta. Então, se eu tenho a quantidade 0 dividida aqui pelos 3 irmãos, dá 0, né? Eles não receberam, nenhum deles recebeu unidades soltas. 0, portanto. Total, 180 moedas para cada um dos irmãos. Será que é isso? Observem lá. É isso mesmo. 540 moedas dividido em 3 partes iguais dá um total de 180 moedas para cada parte. Agora, tínhamos ainda uma terceira hipótese. Se a quantidade de moedas fosse dividida igualmente entre os 3 príncipes e a princesa Geometria, com quantas moedas cada um ficaria? Puxa vida! Então agora, o total de moedas, então, seria dividido entre os 3 príncipes e a princesa, em 4 partes iguais. Vamos calcular? Agora nós vamos fazer uso daquela outra estratégia, do algoritmo da estimativa. Vamos estimar aí quantas seriam as moedas que caberia a cada um. Vamos verificar então? Primeiro, vamos retirar aqui o nosso material dourado, porque para essa estratégia não vamos fazer uso dele. Agora, as 540 moedas serão distribuídas em 4 partes iguais, né? Não mais em 3 partes. Então, vamos tirar nossas 3 partes da mesa. Bem, vejam que é uma quantidade grande de moedas, não é? Qual será o nosso palpite? Quantas moedas será que caberiam para cada um dos personagens ali, dos 4 personagens? Eu vou dar um palpite de 100 moedas. Acho que tem uma quantidade suficiente para que cada um receba pelo menos 100 moedas. Vamos verificar? 100 moedas. Imagine que tivéssemos aqui os 4 personagens, a princesa Geometria e mais os 3 príncipes. 100 moedas para cada um, 4 vezes 100 moedas, teríamos ao todo, já distribuídas, 400 moedas, né? Então, retiramos, olha, eles vão receber mais do que isso, porque ao todo tínhamos 540. Então, tirando já essas moedas que foram distribuídas, quantas vão restar? 0 menos 0, 0. 4 menos 0, 4. 5 menos 4, 1. Restam ainda 140 moedas para distribuir. Puxa, agora não dá mais para distribuir 100 para cada um deles, né? O meu palpite vai ter que ser menor, uma quantidade menor de moedas, talvez 20. Vamos ver? Lembre-se que vamos registrando aqui, ó, as moedas que estão sendo distribuídas. Se eu distribuísse 20 moedas para cada um, 4 vezes 20 moedas, eu teria o total de 80 moedas. Precisamos retirar essas 80 moedas daquelas 140. 0 menos 0, 0. 4 dezenas aqui, menos 8 dezenas, não é possível fazer.
Mas se transformarmos aqui essa centena em dezena também, teremos 14. 14 menos 8 dá 6. 6 dezenas. Então, 60 moedas é o que ainda nos resta para dividir. Dividir em 4 partes iguais. E agora, quantas moedas será a mais poderíamos colocar para cada um? Que tal 10? Vamos tentar? 10 moedas para cada um. 4 vezes 10 moedas dá um total de 40 moedas. Olha, estamos chegando perto. Está diminuindo a quantidade de moedas. Tínhamos 60 e agora sobrarão apenas? Isso, apenas 20 moedas. 0 menos 0, 0. 6 menos 4, 2. 20 moedas ainda devem ser distribuídas em 4 partes iguais. Quantas moedas será que vai caber a cada parte? Agora já está um pouquinho mais fácil, não é? 5 moedas para cada um. Olha só. 4 vezes 5 moedas vai nos dar o total de 20 moedas. Agora sim, foi possível dividir todas as 540 moedas. Fomos dividindo em partes, dando alguns palpites, não é? Mas dividimos todas elas. E quantas moedas coube a cada parte? Vamos calcular? Num primeiro momento, nós demos ali 100 moedas para cada um. Em seguida, outras 20, outras 10 moedas e, por fim, mais 5 moedas. Então, adicionando todas essas moedas, vão ficar 100, mais 20, 120, mais 10, 130, mais 5, 135. Ou, adicionando ordem a ordem, 0 mais 0 mais 0 mais 5, 0 mais 2 mais 1 e, por fim, a centena. 135 moedas para cada um. Observem lá. 540 moedas dividido em 4 partes iguais dá o total de 135 moedas. Joia? Agora, tem mais uma situação aí na história. Observem lá. Mas e as ervilhas de ouro? Ali, abaixo da janela do quarto, as 9 ervilhas de ouro tinham se transformado em 9 plantas altas, mas somente em uma das plantas é que tinha vagens com sementes de ouro. Esta é a semente sobre a qual dormiu a princesa Geometria, sorriu a rainha. A jovem vale ouro, lembre-se das minhas palavras. Ela apanhou uma vagem e dentro dela brilhavam 9 ervilhas de ouro. Ela apanhou outra vagem e encontrou mais 9. Então, ela apanhou mais 7 vagens e as deu para o rei. Meu querido, ela disse suavemente, eu acho que nós temos o suficiente para as nossas necessidades. O rei estava alucinado, atônico, boquiaberto com a maravilha que ele acabara de ver. O rei abraçou a rainha e juntos dançaram ao redor do jardim do castelo. Ah, que bonitinho, não? Viu só? Então, além das moedas de ouro do rei que foram distribuídas aí, tinha também as ervilhas de ouro. Agora, ao todo, quantas ervilhas será que a rainha encontrou? Vamos verificar? Então, vamos pensar juntos? Olha só, num primeiro momento ela apanhou uma vagem e dentro dela, quantas? 9 ervilhas de ouro ela encontrou. Em seguida pegou mais uma vagem, já são 2 ao todo. Dentro dessa segunda vagem, também 9 ervilhas de ouro. Dentro de cada uma das vagens tinha 9 ervilhas de ouro. Então ela já tinha até esse momento 2 vagens. Agora ela apanhou outras 7. Portanto, ao todo, 1 mais 7 foram quantas? Foram 9 vagens. Dentro de cada uma delas, 9 ervilhas de ouro. 9 vezes 9, vocês já sabem? É isso mesmo, 81 ervilhas de ouro. Que legal, né? Agora, e se fossem 12 vagens? 12 vagens com 3 ervilhas em cada uma. Vamos pensar um pouquinho nessa multiplicação? Observem lá na tela. Então, nós temos representadas aqui agora
utilizando uma malha quadriculada. Essas 12 vagens. Observe aqui, ó, imagine que cada uma dessas colunas representasse uma vagem. E em cada uma das vagens, 3 ervilhas, olha lá, 3 ervilhas na primeira, 3 na segunda, até totalizar as 12. 12 vezes 3 ervilhas. Quantas ervilhas teríamos ao todo? Uma possibilidade, 12 vezes 3, é a representação na malha quadriculada. Poderíamos contar a quantidade de quadradinhos. Outra possibilidade, utilizando o algoritmo. Observem lá na tela. Assim como fizemos no início da aula, imaginemos aqui o 12 da forma decomposta. 10 mais 2. É uma possibilidade de organizar esse algoritmo. Olhem lá. Então, eu poderia calcular 3 vezes 2, que dá 6. Olha a representação lá na malha quadriculada. Os 6 quadradinhos correspondentes em destaque ali. E 3 vezes 10, 30. Da mesma forma, a representação desses 30 quadradinhos lá na malha quadriculada. O resultado, o total de ervilhas, seria correspondente a 30 mais 6, ao total inteiro ali de quadradinhos. Uma outra forma seria utilizando o algoritmo convencional. Observem lá. Então, temos 2 unidades, uma dezena na composição da quantidade 12 e calculando 3 vezes 2 unidades, 3 vezes 2, 6. 3 vezes uma dezena, 3 vezes 1, 3. 36 ao todo, 36 ervilhas. Joia? Agora, e se fossem 12 vagens com 13 ervilhas em cada uma? Observem lá. Da mesma forma como antes, temos também a malha quadriculada representando 12 vezes 13 e o algoritmo. 3 vezes 2, 6, da maneira decomposta, imaginando 12 como 10 mais 2, imaginando o 13 como 10 mais 3. 3 vezes 10, 30, observem lá na tela, a separação dos 30 quadradinhos. 10 vezes 20, 10 vezes 2, perdão, 20, e 10 vezes 10, 100. Na malha quadriculada, podemos ver separadamente cada um desses cálculos ali, na quantidade de quadradinhos. Aqui no nosso algoritmo, organizamos separadamente apenas para adicionar as centenas exatas, as dezenas exatas e as unidades. E aí, ao total, temos 100 mais 50 mais 6, que dá um total de 156. Vamos ver no algoritmo convencional? Observem lá. Então, da mesma forma, 3 vezes 2, 6. 3 vezes uma dezena, 3 vezes 10, 30, não é? Colocamos apenas o 3 aqui, mas sabemos ele vale 30. Agora, a segunda multiplicação é do 1 vezes 12. Na verdade, esse 1 vale 10 nessa posição, né? É por esse motivo que iniciamos os resultados aqui, ó, a partir da ordem das dezenas. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E, adicionando, temos novamente o resultado 156. Bacana, né? Vamos registrar essas duas maneiras de escrita ali no caderno? Um tempinho lá para vocês.
Pronto o seu registro? Então fica como sugestão que você use a folha de papel quadriculado para representar aqui essa multiplicação na malha quadriculada, joia? E aí, se você pegou uma folhinha quadriculada à parte, né, pode colar no caderno junto com o registro dessa resolução aqui que fizemos, tá bem? Então, o que aprendemos hoje? Resolvemos problemas utilizando algoritmos da multiplicação e da divisão. E, além disso, aprendemos a representar também, trabalhamos com diferentes algoritmos e aprendemos a representar também a multiplicação na malha quadriculada, tá bom? Por hoje era isso. Fiquem bem, mantenham o seu caderno em dia, sempre bem caprichado, e até a próxima aula. Tchau, tchau!